Então vamos lá, Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 27. Eu estarei lendo e vocês estarão acompanhando. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27, onde a palavra de Deus fala-nos assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém. Até aí, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, Deus, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, a tua escritura, para que nós pudéssemos nos alimentar, para que tivéssemos a direção, para que pudéssemos conhecê-lo, ó Deus, e prosseguir em conhecê-lo. Sendo assim, ó Pai, diante da tua escritura, nos aproximamos, ó Deus, com temor e tremor, sabendo, ó Deus, que na verdade, quando a lemos, ouvimos a tua voz. Afinal de contas, ó Pai, é assim que a chamamos, palavra de Deus. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor que através da interpretação e exposição do texto, o Senhor fale profundamente conosco, ó Deus, de modo, ó Pai, que nossos corações sejam preenchidos, ó Pai, com a preciosidade do Evangelho. De modo, ó Deus, que nós reflitamos, Pai, a respeito de nossas vidas em relação ao Senhor. E assim, ó Deus, assumamos uma postura agradável a Ti. Para isso, ó Pai, que nossos corações estejam abertos, ouvidos atentos, estejamos dispostos a ouvir, Pai. E não somente, ó Deus, a cumprir mais uma etapa em nossa vida, mas que queiramos, ó Deus, ouvir a Tua voz, que cada um, Senhor, esteja ansioso por ouvir-te, Pai. E assim nós, ó Deus, possamos sermos saciados de nossa sede. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, nós encontramos lá em 2 de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 16, o apóstolo Pedro advertindo, orientando os seus leitores a respeito de pessoas que poderiam manipular as Escrituras a fim de transmitir um engano, a fim de enganar. E ele, falando a respeito das Escrituras, refere-se às epístolas de Paulo, apontando-as como Escritura e falando que são difíceis, tem pontos difíceis de entender, mas ele diz que os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Eles torcem, eles modificam, pregam outro evangelho. Irmãos, e hoje isso tem, na verdade, adentrado os nossos lares através da televisão, através do rádio, da internet. Temos ouvido algo diferente, há fogo estranho no altar do Senhor. Temos ouvido mensagens que agradam o coração, mas que não alimentam a alma. Mensagens que encaminham pessoas para o inferno, ao invés de apontar o caminho do céu. E por isso, tal como Pedro fez naquela ocasião, dizendo, advertindo, no versículo 17, falando assim: olha, mas vocês, poxa, não se deixem levar pelo engano desses homens abomináveis, para que de repente não descaiais da vossa firmeza.
Da mesma forma como Pedro orientou Deus neste tempo, também tem incomodado homens para também orientar o seu povo, para falar do seu amor, para confrontar o falso evangelho, para confrontar a escritura torcida. Irmãos, e nesta noite, quero falar com os irmãos exatamente sobre isso. Quero pontuar aqui, quero tratar da mensagem das escrituras torcidas. As escrituras torcidas. Como o texto de Pedro diz, nós não vamos pregar sobre o texto de Pedro, vamos falar sobre o texto que lemos aqui. Mas há alguns que torcem as escrituras. E às vezes nós não percebemos, porque não estudamos as escrituras, não gostamos das escrituras, não queremos saber das escrituras. Às vezes nós gostamos de músicas, às vezes nós gostamos de encontros e eventos especiais, mas não gostamos da Bíblia. Por isso que as pessoas nos enganam, nos manipulam, porque torcem e têm aparência de cristianismo, mas não é. O nome disso é heresia. Então eu quero tratar com você aqui hoje da mensagem das escrituras torcidas. E a primeira coisa que eu quero destacar, a mensagem das escrituras torcidas, modificadas, manipuladas. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a mensagem das escrituras torcidas nos ensina que nós podemos reivindicar direitos diante de Deus, exigir coisas de Deus. Irmãos, talvez os irmãos estejam pensando, poxa pastor, mas é assim mesmo, é. Inclusive esse é o pano de fundo da expressão tomar posse da bênção. O pano de fundo dessa expressão, às vezes parece tão simples, tão inofensiva. O pano de fundo é a ideia de que nós podemos exigir direitos diante de Deus. Exija seus direitos. Há até um livro com esse título. Porque a ideia é o seguinte, irmãos. Nós, na verdade, temos direito e a oração, inclusive, porque ensina quem torce as escrituras desse jeito, a oração é vista como desnecessária. Nós basta-nos exigir e Deus fará. Basta nós determinarmos e Deus faz. Quem manda somos nós. Essa é a mensagem das escrituras torcidas. Exija seus direitos, porque senão você vai chegar lá no céu e Deus vai dizer, olha, tinha tudo isso aqui para te dar, mas você não tomou posse, você não exigiu. Besteira, heresia. Não há nada disso nas escrituras. Procure de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nada a esse respeito. Agora, o que Jesus falou a respeito disso? Irmãos, por isso às vezes nós temos cuidado com algumas expressões que aparecem em louvores, porque elas trazem no seu bojo, elas trazem como pano de fundo essa doutrina do inferno, que diz que você pode chegar diante de Deus e exigir, Senhor, é agora, eu determino. Agora vamos ver, à luz do texto que lemos, o que acontece nessa narrativa e quem é que faz as exigências. Irmãos, seguindo no texto que lemos, nós vemos que Jesus, ele ao sair, ao partir dali, Jesus estava onde? Nós pregamos pela manhã que Jesus, ele havia realizado 2 milagres ali na sequência, uma narrativa que estava em conjunto, né? Ele cura a mulher do fluxo de sangue, mas ele também ressuscita a filha de Jairo, que embora em Mateus não apareça o nome, mas Marcos apresenta o nome desse indivíduo, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jesus havia saído da casa de Jairo, como diz o texto, está continuando a narrativa, né? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha que interessante, irmãos. No Evangelho de Mateus, essa é a primeira vez que essa expressão filho de Davi aparece. Mas o que isso significa, essa expressão filho de Davi? Talvez você tenha ouvido muitas vezes, mas nunca parou para refletir a respeito do seu significado.
Talvez você nunca parou para pensar na base que justifica essa afirmação, filho de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, o profeta Natan, ele é dirigido por Deus a falar a Davi a respeito da sua descendência. E Deus, ele disse para que Natan falasse assim a Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa no meu nome. Até aí, irmãos, isso é aplicável a Salomão. Mas quando seguimos no texto, diz assim: confirmarei o trono do seu reino para sempre. Salomão não podia cumprir isso, nenhum rei terreno poderia cumprir isso, só o próprio Cristo. Então, seguindo, diz: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E aí, mais uma vez, a profecia aglutinada, né? Nós vemos: e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Irmãos, mas para quem não sabe, a descendência de Davi não reina hoje. Mas o texto fala que o trono será estabelecido para sempre. E sabemos que Cristo, sim, está entronizado para todo sempre. Então a ideia de Cristo ser descendente de Davi vinha já do Antigo Testamento, porque eles aguardavam que o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido, fosse descendente de Davi. Só que, irmãos, a ideia que eles tinham em mente ao usar o termo filho de Davi não era a ideia do filho do Deus vivo, mas a ideia que eles tinham em mente era de um cargo político. Alguém queria governar Israel, alguém queria livrar Israel do domínio romano. Essa é a ideia. Tanto que, se os irmãos perceberem, os irmãos não vão encontrar Jesus se auto-intitulando o filho de Davi. Jesus se auto-intitula filho do homem, filho de Deus, mas o filho de Davi é um título que Jesus, ele, na verdade, não gostava, porque esse não era o propósito dele. Ele não tinha intenção, embora de fato fosse da descendência de Davi, não tinha intenção de realizar um reinado terreno. O reino de Jesus ultrapassa os limites geográficos, culturais, ultrapassa os limites universais. Então, veja, alguém pode perguntar, alguém pode pensar, ou melhor dizendo, que de repente, poxa, então eles foram curados porque eles conheciam o título que devia ser entregado a Jesus. Mas, irmãos, o interessante é que Jesus não dá nem a mínima, porque eles falam, veja a narrativa, tem compaixão de nós, filho de Davi. E o texto diz assim: quando chegou a casa, poxa, eles caminharam, teve uma caminhada, e os camaradas clamando, e Jesus não respondeu não, meu irmão. Não tem nomezinho secreto, não tem receita de bolo para ser curado. Às vezes as pessoas acham isso, hein? Não tem exigência, tá vendo? Olha, nós, poxa, o filho de Davi tem compaixão de nós. Não tem receita, não tem exigência. Eles se aproximam de Jesus, e o texto diz, que no versículo 28, se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Quem faz as exigências é Jesus. Jesus não os curou porque eles clamaram, Jesus não os curou porque eles foram até ele. Jesus faz as exigências. Então, vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus reivindica a fé, exige a fé nele mesmo. Jesus é quem faz as exigências, não são eles. E às vezes nós seguimos um falso evangelho, que na verdade eu posso chamar de caco-evangelho, porque a palavra grega kakós significa mal, e a palavra grega angelia significa notícia, daí evangelho, Então o caco-evangelho é a má notícia.
A má notícia é ensinar que alguém pode exigir algo de Deus, quando na verdade é Deus que exige de nós. Deus exige de mim e de você santidade. E às vezes nós estamos exigindo coisas de Deus e esquecemos daquilo que Deus exige de nós. E aí, seguindo na esteira desse falso evangelho, às vezes nós testemunhamos pessoas caminhando para o inferno e exigindo coisas de Deus. Irmãos, Deus é livre. Ele não está amarrado à nossa vontade. Não somos nós quem determinamos a hora que Deus vai agir. Deus age quando quer e a hora que quer. Não podemos exigir, Ele não está amarrado. Ah, pastor, mas se eu fizesse, eu seguir a receitinha de bolo. Lembra que nós falamos de manhã? O texto é narrativo, fala o que está acontecendo. Jesus está dizendo assim, ó, façam sempre assim. Sempre desse jeito que vocês vão receber a bênção. Como tomar posse da bênção? Jesus não fala nada disso. Na verdade, Jesus estava seguindo, indo para uma casa. Há quem diga que era a casa de Jesus em Cafarnaum. Há quem diga que era a casa de algum de seus discípulos. Não importa, o texto diz que ele chegou a uma casa. Mas, veja, que os cegos, de alguma maneira, ainda que de maneira anuviada, eles não conseguiram entender muito bem, mas eles tiveram um lampejo da verdade, né? Tanto que eles disseram assim, filho de Davi, tem compaixão de nós. O termo traduzido como compaixão dá a ideia de misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Não receber aquilo que você merece. Quando alguém está diante do castigo merecido, a pessoa diz misericórdia. Mas a pessoa merece. Mas é alcançada pela misericórdia. Então, na verdade, eles não se entendem merecedores de bênçãos. Mas eles se entendem merecedores, na verdade, de castigos ou coisa parecida. Mas eles rogam pela misericórdia, pela compaixão. Assim como nós, quando nos aproximamos de Deus, nós não nos reconhecemos como merecedores, mas nos reconhecemos como condenados, como pecadores. Também os cegos assim se aproximam. Não tem uma magia, não tem uma receita, não tem um conselho, olha só, se você fizer assim, a bênção é garantida. Meu irmão, não tem essa. Esse é o problema com a exigência, né? com a garantia de milagres. Vem aqui hoje, vem na quarta-feira aqui, que você vai receber a tua bênção. Meu irmão, Deus é incontrolável. Quem poderia imaginar que Jesus não ia responder ao apelo de dois cegos? Só quando eles chegaram e falaram de Jesus, poxa, Jesus ainda ficou meio indignado, né? Jesus ficou meio chateado e falou assim, poxa, olha só, não conta esse negócio para ninguém não, eles nem obedeceram, né? Eles fizeram fome para todo mundo, não conta isso para ninguém não, né? Poxa, quem poderia imaginar, poxa, Jesus, espera aí, Jesus, o que é isso? Porque Deus é incontrolável, ninguém pode controlar Deus, Ele é incontrolável. E Jesus diz, olha, assim como vocês creram, será feito, seja feito, assim como vocês creram. Veja que, embora Jesus use a fé daqueles homens como um instrumento, né, como aquilo que a fé não é o determinante para a ação de Jesus. Jesus age porque Ele quer. Diz, olha, vocês creem? Tá bom, então seja feito como vocês creram. Seja feito como vocês creram. Mas porque Ele quis. Quem disse seja feito foi Ele. Eles não exigiram nada, eles foram na condição de humildade. Jesus é quem quis. Irmãos, Deus, Ele faz o que quer. Embora alguns às vezes ensinem que, se você tiver fé, porque às vezes tem essa questão a garantia do milagre, tem essa questão. Quando a pessoa não é curada, aí o camarada vai dizer assim, poxa, mas você não tem fé suficiente. Porque
é mais fácil transferir a responsabilidade para a pessoa, quando na verdade, irmãos, simplesmente nós podemos saber. Deus não quis. Vocês acham, irmãos, que todos os cegos e todos os coxos da época de Jesus foram curados? Não. Timóteo tinha problemas estomacais. Deus não quis. Pronto. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12. Simplesmente. Só que é mais fácil transferir a história para o indivíduo. Só que não está nas nossas mãos, irmãos. Não está nas nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Deus faz o que quer. Ele é livre. Não podemos exigir nada de Deus. Irmãos, é uma heresia ainda dizer que a oração é desnecessária. Que heresia, irmãos. Nós não temos direitos diante de Deus. Nós, na verdade, o direito que o ser humano tem é de ir para o inferno, irmão. Mas Deus, Ele mostra a graça e vem ao encontro do homem. A fé aqui, como nós vemos no texto, ela não é uma obra meritória. Até porque nós vemos na Escritura, fé e obras são sempre opostos. Mas vemos que o fator determinante é a vontade do próprio Cristo, a vontade de Deus. Não podemos exigir nada de Deus. Só podemos pedir, como Jesus nos ensinou, pedir e dar-se-nos-á. Segunda coisa que eu quero destacar a respeito da mensagem das Escrituras torcidas é que a mensagem das Escrituras torcidas ensina que o foco do Evangelho são os milagres. Irmãos, então, veja, Jesus, após curá-los, Jesus, ele diz, o texto diz, né, que Jesus os ameaçou, né, mas quando nós, talvez os irmãos tenham outras versões aí que diz que ele os advertiu, Jesus indignado, talvez, porque o termo grego empregado, ele era utilizado inclusive para cavalos, né, quando os cavalos bufavam, mas era usado em sentido figurado para homens, para tratar de indignação, de advertência. Jesus falou um pouco mais firme com eles, mas não foi uma ameaça, até porque não há um condicionamento aqui. Mas o fato é que Jesus, ele não queria uma publicidade excessiva. Fala para eles, olha só, não conta para ninguém não. Poxa, e eles nem obedeceram, né? Você tá bom, Jesus, deixa com a gente. Saiu contando para todo mundo. Mas Jesus, por que Jesus não queria uma publicidade excessiva? Talvez vocês fiquem pensando, poxa, mas esse não era o propósito, divulgar, né? Mas, pensa bem, né? Se a publicidade em torno de Jesus fosse em razão dos milagres que ele realizava, quem iria procurar Jesus? Só pessoas que quisessem receber curas, receber milagres. Mas Jesus, ele tinha uma mensagem para transmitir. E as pessoas o procuravam muitas vezes, como o próprio Jesus, em dado momento, ele fala, em João capítulo 6, olha só, vocês estão me procurando só pelo pão e pelo peixe. As pessoas queriam ver algo extraordinário, até diante de Herodes. Herodes fala para Jesus, vem cá, faz algum sinal aí, faz alguma coisa aí que eu quero ver. As pessoas queriam ver, as pessoas gostam desse negócio. Mas Jesus, ele não queria que os milagres que ele realizava fossem um fim em si mesmo. Porque os milagres, na verdade, eles eram um meio. Os milagres eram para autenticar o ministério de Cristo. Para que as pessoas pudessem olhar, não, realmente ele é o Cristo. Já teve um documento, né, que você tira uma cópia, para que as pessoas considerem aquela cópia autêntica. Você tem que ir no cartório, o tabelião lá e dar um carimbo lá, cola lá no selinho, para dizer, olha, essa é autêntica, né? Para que as pessoas reconhecessem Jesus como o Cristo. Jesus, ele veio realizando milagres. O interessante, irmãos, que o ministério de Cristo não era o ministério de um milagreiro, de um curandeiro. Jesus não queria que a ideia sobre ele fosse essa. Tanto
que Mateus faz questão de destacar, em Mateus no capítulo 8, versículo 17, que Isaías 53, versículo 4, se cumpre no ministério terreno de Jesus. Jesus não levou na cruz as enfermidades de ninguém, meu irmão. Se não, por que as pessoas ficam doentes? Por que o crente fica doente e até morre? A mensagem das Escrituras torcidas ensina que crente não adoece. Crente não tem problema. Se você está com problemas é porque você está agindo da maneira errada, não está exigindo, não está determinando. Você precisa fazer diferente, precisa ter fé, você precisa dizer, tem que mentir, tem que dizer, se você está doente, tem que dizer que não está doente, tem que mentir. É isso que é ensinado, imita, né? Se você está doente, fala, não estou doente. Diga, não é a minha doença. É de quem então? É de quem? Né? É do diabo. Não. Que é esse? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Pastor, mas ele disse tem de bom ânimo, sim, disse tem de bom ânimo, mas disse também tereis aflições. Por que os apóstolos sofreram tanto então? Por que Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo? Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que os cristãos eram queimados, vivos, assados, devorados por leões? Poxa, tem alguma coisa errada. Não conseguimos encontrar nas Escrituras nada disso, só se ensina o contrário. Veja no texto, embora Jesus tenha sido chamado de filho de Davi, ele não abraçou o título de Messias terreno. Embora Jesus tenha curado, ele rejeitou o título de milagreiro, porque essa não era a finalidade de Jesus. Meu irmão, se alguém crê em Jesus como curandeiro, meu irmão, está caminhando para o inferno, porque Jesus é o Salvador. Por isso, irmãos, às vezes nós vemos multidões afluindo em busca de curas e milagres, e às vezes não estão em busca de Jesus, estão em busca de um homem que diz que cura e faz, acontece, bastando você tocar na veste dele. Às vezes não, fulano vai estar lá, não estou nem mais em busca de Jesus, não quero saber de Jesus, eu quero fulano, porque ele vai me curar. E multidões afluindo não querem saber de Jesus, o Evangelho não é pregado, e as pessoas caminham para o inferno. E às vezes quando falamos, às vezes nós somos radicais, extremistas, mas é verdade. Se o Evangelho não é anunciado, as pessoas caminham para o inferno. Porque como alguém pode crer naquele de quem não ouviu? Nós vemos isso hoje. Como pode crer naquele de quem não ouviu? Se não se fala do Evangelho, como pode alguém crer em Cristo? As pessoas podem, talvez, crer no nome, ou num ser humano que está ali, que talvez a foto dele esteja estampada na frente do templo, mas não em Cristo. Porque quando cremos em Cristo, nós não andamos atrás de milagres. Quando cremos em Cristo, entendemos que o milagre Ele operou em nossas vidas, nos resgatando do lamaçal do pecado. Mas só que quando a Escritura é torcida, irmãos, as pessoas são enganadas e gostam de ser enganadas. E às vezes, aqueles que advertem contra esse engano, às vezes não são ouvidos. Mas veja, o Evangelho não é cura, não é o recebimento de bens, mas é a salvação. De que adianta, irmãos, você ter o seu corpo são, curado, mas a sua alma está enferma e caminhar para o inferno? De que adianta multidões tocarem na veste de um homem? Não é nem de Jesus mais, é de um homem. E nós falamos hoje pela manhã que o vestido de Jesus não podia curar. O texto é claro, diz que de Jesus saiu o poder. Dele saiu a virtude, não do vestido. A veste de ninguém pode curar e nem homem algum pode curar.
Só Jesus Cristo detém esse poder. Agora, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Essa é a verdade, irmãos. E não podemos ir contra a verdade do Evangelho. Do contrário, os hereges seremos nós. A terceira coisa que eu quero falar a respeito da mensagem das Escrituras torcidas é que essa mensagem enfatiza a ação demoníaca. Irmãos, vejam bem, depois que os cegos descumpriram o mandado de Jesus, trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoniado. E o texto diz que, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Irmãos, olha só, nós estamos vindo de uma série de episódios narrados de Jesus. Estamos pregando desde o Sermão do Monte, vocês não lembram? Desde Mateus capítulo 5, Jesus prega o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, 7. E no capítulo 8, a partir do capítulo 8, Jesus ele começa a agir no sentido de realizar milagres. São narrativas de milagres. Mateus capítulo 8 e capítulo 9. A partir do capítulo 10 tem o comissionamento dos apóstolos, e aí já é uma outra história. Mas capítulos 8 e 9 narram os milagres de Jesus. Então nós vemos que Jesus curou um leproso, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus curou os cegos, Jesus vem curando e curando e curando, e em momento algum a enfermidade ela foi atribuída à ação demoníaca. Mas só agora, no finalzinho do texto, no finalzinho da narrativa de milagres de Jesus, aparece um momento como esse. Então, a partir disso aqui, quando alguém torce as Escrituras, a pessoa pega isso. A maioria dos que Jesus acabou de curar dos cegos, que não tinha nada a ver com o demônio. E de repente traz. E olha só, o espaço que Mateus dedica a esse episódio. 2 versículos. E aí alguém pega 2 versículos e diz assim: ó, todas as doenças são do diabo. O diabo implanta as doenças na pessoa, toda doença é do diabo. Então, para você não ficar doente, você precisa dizer ao diabo, você precisa repreender o diabo e dizer: diabo, eu te exijo, pega que é teu e vai embora. Eu determino, eu exijo agora. Como assim? Se Jesus não fez nada disso, não ensinou isso, como assim? É estranho. É outro evangelho. Veja, certa vez um amigo meu, nós estudávamos juntos, fazíamos uma pós-graduação juntos, e ele fez a monografia dele de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso. Ele abordou o seguinte tema, o Evangelho 3D. Interessante, o tema, porque são 3Ds, diabo, doença e dinheiro. Esse é o tripé sobre o qual se assenta essa mensagem das Escrituras torcidas: diabo, doença e dinheiro. É a tríade. Veja que o discurso gira em torno disso sempre. O diabo está sempre no foco, e precisamos fazer as pessoas ficarem com tanto medo do diabo que elas precisem vir até nós para que nós possamos resolver esse problema. As pessoas têm que ter medo até de pronunciar o nome, quando na verdade as Escrituras dizem para nós não tomarmos o nome de quem vão? Do diabo? De Deus. Mas por que as pessoas não querem tomar o nome do diabo em vão? É estranho isso, né? Eu nunca vi na Escritura: não tomarás o nome do diabo em vão. Pode falar torto e direito, não tem problema nenhum. Agora, a Bíblia diz: não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. E com Deus o pessoal faz até piada. Mas do diabo, não, o diabo é sinistro, meu irmão. Dá mole. Peraí, meu irmão, que é isso? E a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, a manipulação começa por aí. Vem aqui, e o diabo é terrível, é tremendo, e tal, e vem para cá que a gente resolve esse problema. Tudo teu problema está com o diabo. É tudo diabo. Sua falta de dinheiro, suas doenças, e nós vamos expulsar o diabo e as coisas vão se resolver. Vem para cá.
Essa é a mensagem das escrituras torcidas. Jesus nem fez alarde nesse momento aqui. Quem é que dá ênfase na ação demoníaca no texto? Os fariseus. Os fariseus viram e falam de Jesus: meu irmão, está expulsando pelo poder do demônio, Satanás. Eles que dão essa ênfase. Jesus não falou nem nada. Vê nesse texto que Jesus não fala nada. Lá na frente, Jesus dá uma resposta para ele em Mateus capítulo 12. Mas aqui Jesus, tá bom, fica dando ênfase aí, diabo que sai para lá. Mas essa doutrina do terror, ela tem adentrado aí as igrejas, os lares. Só que, irmãos, olha só, nós vemos diversos textos nas Escrituras, até em Mateus capítulo 8, versículo 16, nós vemos que Jesus, ele expulsa demônios e cura enfermos. Ele não expulsa demônios para curar enfermos, mas ele expulsa demônios e ele cura enfermos. Uma coisa é diferente da outra. Não é toda doença. Existem, agora, os casos de doenças associadas à ação demoníaca são ínfimos na Escritura. Você vai ver o menino lunático, você vai ver esse caso aí desse rapaz mudo, você vai ver talvez lá a ação de Jó, que mesmo a história de Jó, que mesmo assim foi pela permissão do Senhor. Então, como nós podemos tornar isso uma doutrina? As doenças, na sua maioria esmagadora, são causadas por vírus, bactérias. Maioria esmagadora, irmãos. E às vezes, ao invés de tomar remédio, a gente quer ficar expulsando demônio. E aí tem gente que manda até a pessoa parar de tomar remédio. E aí morre. E depois o evangélico é envergonhado. Toma o remédio lá, meu. Nós vamos orar, clamar ao Senhor. Mas toma o remédio lá. Até porque, irmãos, hoje em dia, os casos de possessão demoníaca, eles não são tão frequentes como as pessoas gostam de ter. Irmão, você já viu alguém demoniado aqui? Talvez na história da igreja ele não tenha visto, talvez uma vez. Não sei, né? Eu aqui eu só vi uma vez. Irmão, o que é isso? Eu fico incentivando manifestação de demônio negativo. Não tem essa não, irmão. Temos que colocar Satanás no lugar dele. Jesus ele não dá show. Jesus não dá palanque. Só expulsa, sai. O texto diz assim, havendo-se eles retirado, trouxeram um menino mudo e endemoniado. Expulsa o demônio, falou o mudo. Acabou. Jesus falou, sai. Jesus não fez, Lembram um dia de manhã aqui que eu dei até um Hadouken aqui, né? Que às vezes é assim, né? Às vezes é assim. Né? E vai sair. Vai sair agora. E é agora. Aí abaixa a mão lá e vem a música. E é agora. Em nome de Deus. É isso mesmo. Evangelho não é show. É uma mensagem. Talvez você esteja escandalizando, pastor, o que é isso? Precisamos falar a verdade e precisamos falar de verdade diante de todos. Senão, meu irmão, o povo vai perecer por falta de conhecimento. Temos que falar, irmãos. Não podemos dar ênfase nessas coisas. Agora, qual é a conclusão de tudo isso? Chegamos ao fim dessas narrativas sobre milagres. Qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos? Em todos os milagres, quem era a figura principal? Era a mulher do fluxo de sangue? Era o demônio? Quem era a figura principal? Jesus. Afinal, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus é a figura principal. O que isso significa? Na eternidade, nós estaremos com quem para sempre? Jesus. Isso significa que na eternidade não haverá enfermidade, não haverá sofrimento, não haverá cansaço, não haverá dor, porque o Senhor preencherá todas as nossas necessidades e vamos viver para sempre no céu com Ele. Por isso, irmãos, nós temos que
clamar, como diz no final do Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem que ser o nosso anseio. A Bíblia nos mostra isso. Com Jesus presente, não há mais sofrimento. E na eternidade, não haverá sofrimento. Não haverá choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, é a mensagem do Evangelho. Somos pecadores, merecemos o inferno, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Quando as Escrituras são torcidas, essa mensagem some, desaparece. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de Jesus Cristo, não se fala mais de salvação, de céu, de inferno, de santidade. Só se fala em uma coisa, talvez ou demônio ou curas. Mas quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, e temos que pregá-lo, irmãos, não caia no engano de Satanás, porque ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. E o falso ensino é a maior de suas armas. As Escrituras torcidas, porque tem aparência de Evangelho, mas não é Evangelho. Por isso Paulo adverte em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, olha, até se um anjo descer do céu, trazendo outro Evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Essa tem que ser a nossa postura, temos que ser resistentes. Não fique, talvez, perguntando assim, pastor, essa música que a gente pode cantar, isso aqui. Não, meu irmão, tenha suas próprias convicções, à luz da Escritura. Entenda o que não é Escritura e o que é. Tenha sua própria postura. Não é porque o pastor não quer, não, meu irmão. É porque você entendeu, à luz das Escrituras, que é errado. Que é engano do diabo, meu irmão. Isso as pessoas não dizem que o diabo faz, mas é o que ele mais faz: torcer as Escrituras. O que ele mais faz é usar o falso ensino, o engano, para corromper muitos. Irmãos, precisamos das Escrituras, precisamos voltar às Escrituras. Tantos milagres acontecem nessa narrativa, mas o povo só foca o demônio. Por que isso? O centro é Jesus Cristo. Precisamos ter isso em mente. A mensagem das Escrituras torcidas sempre vai levar você a exigir direitos de Deus. Sempre vai levar você a pôr o foco em milagres, quando na verdade o foco não é esse. A mensagem das Escrituras torcidas vai levar você a dar ênfase na ação demoníaca. Tudo é o diabo. Meu irmão, sai dessa. Sai dessa e abraça as Escrituras. Porque Deus nos deu para que nós pudéssemos nos defender. É a espada do Espírito. Nos defender do falso ensino. Não é ficar se defendendo de fantasma voando por aí, não. Meu. Defender do falso ensino. É a espada do Espírito, meu. Temos que nos defender. E o escudo da fé, porque a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, firmada nas Escrituras. Nos defendendo do falso ensino, que é instrumento do diabo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, por tua imensa bondade, porque o Senhor nos falou, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que precisamos ouvir a tua voz. Sem o Senhor não podemos fazer nada, mas com a tua orientação, ó Deus, Pai, aí sim podemos seguir em frente, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai, a tua Escritura, para que assim, ó Deus, pudéssemos conduzir os nossos passos. Obrigado, Deus, por esta noite, por este culto, Pai, pela oportunidade de juntos aprendermos mais da tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos ao longo desta semana e que reflitamos, ó Pai, naquilo que aqui foi ensinado. Ó Deus, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos destacar aqui, fazer algumas considerações finais a respeito